Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós, amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus Pai, eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor possa entrar em cada casa, em cada lar, que o Senhor possa manifestar a tua vontade através das minhas palavras aqui. Obrigado porque o teu amor por nós, Pai, é maior que todas as coisas. O Senhor que tem nos conduzido, que tem nos instruído, que tem nos abençoado, Pai. Abençoa neste momento cada um que ouve essas palavras aqui, que sejam para a edificação do teu reino, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de falar de um tema que faz muito parte do nosso dia a dia, talvez nos tempos atuais até um pouco menos do que o que deveria, mas enfim, que é sobre o amor. Por que nós ainda nos reunimos nos templos e até mesmo em casas após a vinda de Jesus para cultuarmos a Deus juntos? Por que nós temos essa prática? Se fosse somente pela oração, o Senhor Jesus nos adverte no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 6, que quando nós formos orar, nós devemos entrar no quarto e em secreto orar ao Pai, pois em secreto Ele nos responderia. Para sermos precisos, eu quero pegar o texto aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, nos diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, Jesus nos adverte ali para quando a gente for orar, a gente orar no nosso quarto, orar em secreto, orar nos nossos aposentos. Então vamos dar sequência. Então, teoricamente falando, pegando pela base bíblica, não seria uma convenção que nós deveríamos orar num templo, né? Então vamos continuar. Também quando Jesus clama ao Pai que ressuscite a Lázaro, ele diz que só orou em alta voz por causa da multidão, para que eles pudessem crer. Ou seja, ele orou ali por um propósito, para que aquelas pessoas que estavam próximas dele acreditassem que ele estava pedindo ao Pai, que o Pai faria através da vida dele. Ou seja, não era que ele estava determinando ali uma religião, determinando ali uma convenção pública de que as orações deveriam ser feitas daquela forma, mas ele só fez aquilo com um propósito, um objetivo específico. Então, nós nos reunimos em público, nós nos reunimos num templo pela adoração coletiva, pelos louvores ou por algo nesse sentido? Aqui vem a resposta. Quando aquela mulher samaritana pergunta a Jesus no templo, no texto de João 4:24, onde se deve adorar a Deus, se no templo, em Jerusalém ou no Monte Sião, Jesus responde que o que importa é que o Pai seja adorado em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e verdade. Vamos ver o texto. Está em João 4, no verso 24. Deixa eu ver aqui. João 4, no verso 24, nos diz: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E isso após a mulher ter questionado para Jesus qual era o local no qual deveria se adorar, porque ali os judeus pregavam que deveria se adorar em Jerusalém, ou seja, no templo que ficava em Jerusalém. Já o pessoal de Samaria, eles criam que deveria se adorar a Deus nos montes que existiam ali naquela região. E um dos montes que eu pesquisei e vi que era famoso naquela região que o pessoal usava para esse propósito era exatamente o Monte Sião. Era um dos montes famosos daquela região ali que o pessoal usava para adorar a Deus. Então, continuando com a nossa indagação, então por que nos reunimos nos templos? Deus nos deu e reafirmou através de Jesus os dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, tudo que Jesus estabeleceu ali com seus discípulos, tudo que ele ensinou a eles foi que amassem uns aos outros.
No partir do pão, Jesus nos ensina que aqueles que têm, deem ao que não têm, sem pensar em recompensa, mas entendendo que a maior recompensa ali que eles poderiam ganhar é exatamente o sorriso daquela pessoa que estava faminta e que agora recebeu o pão. Quando a gente partilha algo com o irmão, muito maior do que pensar naquilo que a gente está plantando, muito maior do que pensar naquilo que virá depois, a nossa recompensa tem que ser de imediato, o nosso coração feliz com aquele ato de justiça, aquele ato de bondade que nós tivemos a maravilhosa oportunidade de praticar. Ao decretar também quem seria o maior no reino de Deus, Jesus declara que seria quem mais servisse no reino terreno. Mas servir de qualquer forma? Absolutamente não. Servir em amor. Vamos para o texto em Efésios 6:7, para confirmar aqui o que nos é dito. Efésios 6, no verso 7. Paulo aqui nesse texto nos diz o seguinte, Efésios 6:7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Ou seja, quando a gente for servir alguém, a gente não deve pensar como se a gente estivesse servindo apenas a homens. Por mais que a gente esteja servindo uma pessoa de carne e osso, nós temos que entender que estamos fazendo aquela atitude para com Deus. Aquilo ali vai ser algo que diante de Deus vai alcançar a graça dele. Ou seja, se eu faço algo pensando apenas, eu estou sendo obediente ao meu chefe, eu estou sendo obediente aos meus pais, eu estou sendo agradável ao meu irmão em Cristo Jesus, eu não vou fazer isso com amor, definitivamente eu vou fazer disso enfado. Mas se eu faço qualquer coisa na minha vida imaginando que eu estou fazendo para Deus, imagina se você fosse receber Jesus na sua casa e fosse preparar um banquete para ele, um jantar para ele. Com certeza a palavra até foi trocada a posição aqui, mas com certeza se você fosse preparar um jantar para Jesus, seria um banquete, definitivamente. Então a gente tem que ter essa visão de quando a gente for fazer algo ali para um irmão, a gente fazer como que para Deus, porque com certeza virá o amor através dessa nossa atitude. Portanto, todas as reuniões previstas por Jesus, elas foram para que aprendêssemos a nos amar mutuamente. E olhemos então o que biblicamente significa o amor em 1 Coríntios 13. Vamos ler aqui 1 Coríntios 13, a partir do verso 4 até o verso 7. Nos diz o seguinte: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com falsidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa é a visão bíblica do que é considerado amor. Ou seja, não importa a atitude do outro, não importa aquilo que o outro está fazendo, não importa aquilo que eu espere que o outro faça. Na verdade, eu nem devo esperar nada que o outro faça, eu não devo esperar uma atitude correta da vida do outro, da parte do outro, para que eu me porte corretamente. Tampouco eu também não devo esperar ser amado pelo outro para que eu comece a praticar amor na vida dele. Eu vejo hoje muitos casamentos falhando, muitos casamentos sendo frustrados por essa falsa visão às vezes que as pessoas têm. Essa visão de que eu me comprometo com um casamento até quanto o outro se comprometer. Sabe? E se os dois decidirem então não se comprometerem? Então aquele casamento irá falhar? Porque se eu faço aquilo baseado no que o outro vai fazer em troca, sabe? Então a probabilidade de chegar a um ponto onde os dois se cansem e ninguém mais queira fazer nada e aquele casamento fracasse é muito grande. É uma possibilidade muito, muito real. Todavia, se ao menos um dos dois estiver disposto, e muitas vezes isso pode soar estranho, mas quem é cristão tem que ter essa visão. Estiver disposto a abrir mão da sua felicidade em prol da vida do outro,
com certeza esse casamento vai ser muito, mas muito bem sucedido, se ao menos um dos dois quiserem. Porque popularmente a gente escuta um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Beleza, talvez numa situação de briga pode até ser que seja verdade. Mas num casamento não tem como um dos dois não decidir se empenhar, não decidir comprar aquela briga, não decidir ir adiante, apesar das dificuldades, apesar de toda circunstância. E eu usei essa metáfora, essa exemplificação de casamento, porque o comprometimento que é exigido ali num casamento deveria ser a mesma visão cristã que nós teríamos que ter nos demais relacionamentos. Se eu me comprometesse com a vida de um irmão, se eu me comprometesse com a vida de alguém ali próximo a mim, de tal modo como eu me comprometeria talvez num casamento, o nosso relacionamento seria muito melhor, muito mais próximo do amor verdadeiro de Deus. E assim como Cristo faz conosco, porque nós muitas vezes não queremos amar alguém porque aquela pessoa não nos dá amor. Mas se nós pegarmos o exemplo de Cristo, Cristo nos ama independente de qualquer coisa. Cristo nos amou, se entregou por nós, mesmo sabendo que nós falharíamos, mesmo sabendo que seríamos pecador, mesmo sabendo que muitas vezes nós viraríamos as costas para Ele. Ainda assim, Ele continuou nos amando. Então, um último detalhe que eu quero colocar aqui: nós devemos nos abster das nossas expectativas humanas. Muitas vezes nós criamos expectativas de que se eu fizer algo para alguém, eu vou obter tal recompensa. Se eu amar alguém, essa pessoa vai me amar de volta. Se eu for bom com alguém, essa pessoa vai ser bom de volta comigo. Uma coisa só nós temos que ter em mente: toda semente que por nós for lançada dará os frutos no tempo e na medida que o Senhor assim definir. Ou seja, não importa as minhas preocupações, não importa o que eu queira fazer ali com aquela semente, com aquele fruto, muitas vezes. O que importa é o que o Senhor quer fazer, o que me cabe fazer como função que o Senhor me colocou aqui nessa terra, é continuar lançando essas sementes. Sementes de amor, sementes de paz, porque a própria palavra do Senhor diz que os filhos do Senhor seriam pacificadores. Portanto, se eu hoje não sou uma pessoa que promove a paz, isso muito provavelmente indica que eu não sou filho de Deus, eu não tenho uma das características primordiais que é dada ao filho de Deus. Então nós temos que ter isso em mente, nós temos que ter esse foco bem aguçado em nós. Eu hoje estou promovendo o amor de Deus? Eu hoje estou promovendo a paz de Deus? Quando eu chego num ambiente, as pessoas percebem que elas podem ficar à vontade ali perto de mim, porque o amor de Deus está em mim, ou porque eu sou uma pessoa que traz paz para o ambiente. Eu sei que a palavra do Senhor diz que Ele não veio para trazer paz, mas veio para trazer espada. Mas aí já entra um outro contexto. Esse é um contexto de repreensão. Há momentos na nossa vida em que o Senhor Deus vai nos repreender, como Ele mesmo diz, colocaria pai contra filho, irmão contra irmão, no sentido de que nós devemos amar a Deus mais do que as nossas coisas naturais, amar a Deus mais do que as pessoas mais próximas a nós. Esse é o conflito que Cristo propõe ali. Todavia, nós, como cristãos, ou seja, mini-cristos, que aí seria a tradução mais próxima da palavra, nós temos que promulgar esse amor de Deus, nós temos que estar tão cheios do amor de Deus que não haja mais nada em nós quando formos falar a alguém que não seja esse amor de Deus. Então eu espero ter sido claro, objetivo aqui. Peço a Deus que naquilo que eu não consegui trazer as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor tentou compartilhar através da minha vida, que o Espírito Santo que habita em cada um de vós possa trazer esse entendimento, possa trazer toda essa ligação com o reino de Deus. Eu espero ter sido instrumento aqui nas mãos do Senhor e que a graça dele permaneça sobre o lar, sobre a vida e sobre a casa de cada um que neste momento assiste esse vídeo. Em nome de Jesus, cresçam no reino de Deus. Amém.